Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, sou a professora Juliana, estou passando aqui para uma aula de instalações elétricas. Irei compartilhar aqui o material da aula que eu preparei para vocês. Então, hoje nós iremos abordar instalações elétricas de baixa tensão. Primeiramente, nesse curso, eu gostaria de falar um pouco sobre uma questão. Vocês já pararam para pensar que vocês estão cercados por eletricidade em todos os lados, onde a gente tá, tudo que a gente faz é movido, né, e cercado por corrente elétrica. Tudo que a gente, a maioria dos aparelhos eletrônicos, a gente vai, coloca na tomada, precisa de energia, que é proveniente de alguma fonte. Isso é um fato. Então, vamos pensar tudo que a gente, hoje em dia, a gente não consegue passar um dia inteiro e se passar, passa com dificuldade sem a energia elétrica. Pois é, a gente acabou se acostumando, né? A gente está muito acostumado com ela que a gente nem percebe que praticamente 100%, né, do nosso dia a gente utiliza energia elétrica, né? Até quando a gente está dormindo, a gente utiliza, liga ventilador, liga ar-condicionado, coloca um aparelho na tomada para recarregar, enfim. Então, é interessante a gente ter essa percepção e essa noção. E, na realidade, a eletricidade, ela é algo invisível, mas que faz parte do nosso dia a dia e como faz, né, gente? Mas a gente percebe os seus efeitos. Por exemplo, equipamentos que são movidos à eletricidade, é perceptível, né, a luz visível, a iluminação, se a gente pode perceber a eletricidade através do calor, através, infelizmente, às vezes a gente acaba né, acontecendo algum acidente, um choque elétrico, e você percebe o efeito da eletricidade que ela pode causar no seu corpo, né? Se você colocar, se a tomada não tiver aterramento, ela pode causar um problema, ou enfim, algum acidente que possa acontecer, causado até mesmo por um curto-circuito, que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas vamos aos conceitos básicos, pessoal, da eletricidade. Primeira coisa, a gente vai falar um pouco sobre tensão e a corrente elétrica. E aí, pessoal, essa corrente elétrica, ela acontece através de meios condutores e existem partículas nesses meios condutores que vão conduzir essa corrente elétrica, essa passagem de elétrons livres que estão em constante movimento de forma ordenada. Então, a corrente elétrica vai ser um condutor, um meio, por exemplo, um fio de cobre, o cobre, o metal, que é um bom condutor de eletricidade. Por esse fio vão percorrer ordenadamente os elétrons e claro que esse fio, né, esse fio condutor, ele vai ser isolado. Existem os condutores, existem os materiais que são bons condutores de corrente elétrica, e existem aí os materiais que são isolantes, como por exemplo aí a borracha, que vai fazer o isolamento desse fio. E para que esses elétrons eles possam passar, qual é a força que vai impulsionar o movimento desses elétrons, e ainda mais de forma ordenada, que ele passe de um meio para o outro? Então, através nos condutores. Então, a força que é dada, né, para empurrar esses elétrons ordenadamente é chamada de tensão. Então, aí, esse movimento ordenado dos elétrons livres nos condutores, provocados pela ação da tensão, formar corrente elétrica. Então, vai existir a tensão, que vai ser a força que vai impulsionar, os elétrons ordenadamente vão passar por um meio condutor, e é interessante, né, que tenha o isolamento para evitar um acidente. Então, como por exemplo, aí um fio. E pode-se dizer, então, gente, que a tensão ela vai ser a força que vai impulsionar a passagem dos elétrons livres, e a sua unidade de tensão ela é chamada de volt. E a corrente elétrica é o movimento ordenado desses elétrons livres, e a gente vai ter a unidade de medida em ampere, certo? E aí o que é que vai ser a potência elétrica, gente? Nós já vimos a tensão, que é a força que impulsiona, nós já vimos a corrente, que é esse movimento ordenado de elétrons passando no meio condutor, por meio de um condutor, e a potência elétrica, né, a gente vai entender que a tensão elétrica faz movimentar os elétrons de uma forma ordenada
dando origem aí à corrente. E tendo aí, gente, a potência elétrica nesse movimento ordenado, sendo impulsionado por uma tensão, isso vai dar origem, gente, à potência. Quanto mais força dessa corrente elétrica, mais potente será esse movimento ordenado. E logo a gente tem a potência elétrica. Então, tendo a corrente elétrica, a lâmpada vai acender. Ok? Então, se existe essa força que impulsionará esses elétrons, vai acender a lâmpada. Então, essa intensidade, quanto mais força tiver, quanto mais acesa essa lâmpada tiver, maior vai ser percebida a questão da potência, os efeitos. É que a potência elétrica ela foi transformada em uma potência luminosa, que vai ser o quê? A luz, né? A potência. E também, gente, a potência em forma de calor. Logo, é importante gravar, né? Para a gente perceber que a potência elétrica é necessária uma tensão, uma força que vai impulsionar os elétrons e esse movimento ordenado que vai ser a corrente elétrica. Então, qual a unidade de medida para potência elétrica, pessoal? Então, é muito simples. A intensidade de tensão é em volts, a corrente é em ampere. Logo, pessoal, a potência é em volts por ampere. E aí, essa potência ela é um produto da ação da tensão e corrente, né? Em volt e ampere, a gente tem aí uma unidade de potência, a multiplicação dessas duas unidades. E aí, gente, nós temos também, logo, a potência, ela vai ser a divisão da eletricidade, dessa corrente elétrica pelo tempo. Logo, a eletricidade, eu tenho a potência, por um determinado período de tempo, eu tenho como quantificar a eletricidade. E aí a potência ela é dividida em duas fases, né? A potência ativa e a potência reativa. Qual é a diferença entre as duas, gente? A potência ativa, a gente tem a conversão dela sendo convertida a gente tem a conversão dela em potência mecânica, que faz movimentar os equipamentos e eles serem utilizados, os eletrodomésticos, por exemplo, que faz os equipamentos funcionarem. A gente tem a potência térmica, que, por exemplo, aí é transformada em calor, e a gente pode ter como exemplo um forno, um chuveiro elétrico. E a potência luminosa a gente percebe através da intensidade da luz. Então, a potência ativa ela vai ser convertida em mecânica, térmica e luminosa. E já a potência reativa, gente, é a parcela que vai ser transformada aí, necessária para o funcionamento. Então, por exemplo, a gente tem transformadores que vai converter essa potência para que a eletricidade ela chegue até nós e que a gente possa utilizar para o nosso consumo, através de reatores, transformadores e os motores. Logo, a gente tem um fator de potência que né, o fator de potência da potência ativa. A potência ativa, ó, voltando aqui, é a potência que vai ser transformada, né, de forma mecânica, térmica ou luminosa. Essa potência ativa, a essa potência ativa, gente, nós vamos atribuir um fator de potência, que vai ser a parcela da potência aparente, que vai ser representada uma porcentagem de potência que vai ser transformada em mecânica, térmica ou luminosa. Então, vai ser a porcentagem que vai ser transformada aí. Bom, se eu uso o fator de potência 1, eu estou dizendo que 100% dessa potência vai ser utilizada em potência mecânica, térmica ou luminosa. Então, o fator de potência 1, quando eu utilizo nos meus cálculos, 1 para iluminação, para os circuitos de iluminação, por exemplo, o que eu estou querendo dizer é que 100% da potência será consumida para o uso das lâmpadas. Quando eu estou nas tomadas de uso geral, eu estou dizendo que não vai ser consumida toda a potência ao mesmo tempo. Todas essas tomadas de uma casa não vai ser utilizada ao mesmo tempo, então não será necessário o consumo total. Então, eu posso utilizar parcial. Eu posso admitir para os meus cálculos que, em média, 80%, 0,8% aí, vai ser utilizado no consumo, né, das tomadas de uso geral da minha casa. Logo, esses fatores de potência, eles podem variar. E nos cálculos, a gente vai ver lá na frente, que isso vai também
sendo adotado de projetista para projetista, tá bom, gente? Então, eu espero, pessoal, que vocês tenham fixado aí esses conceitos que são bem simples, revisado, né? A gente viu aí, acabou de relembrar o que é eletricidade, potência, corrente, potência ativa, potência reativa. Vimos aí a formulazinha que vai resumir aí o conceito de energia elétrica. E aí, gente, no final de tudo, eu deixei aqui, ó, uma questão do Enem para vocês, tá lá no Cigeduc, para vocês praticarem e resolverem essa questão, tá bom? Nas próximas aulas, a gente vai dar continuidade a esse conteúdo. Espero que tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Gente, até a próxima.